nós temos 10 estações que são do município, e aí nós temos 3 estações que são do estado, né? 2 aqui em Brusque, mais aliás, 5 do estado agora aqui na região, né? Então, das 10 do município, nós temos 9 aqui dentro de Brusque e uma lá em Botuverá. E do estado são 5, tem uma em Vidal Ramos, uma em Presidente Nereu, uma outra em Botuverá e 2 aqui em Brusque. Então, uma ali na ponte, né? E outra lá no cemitério, que daí uma meteorológica. A ideia é aumentar essas estações ou não? Ou só fazer a manutenção delas? Então, a gente começou com a manutenção e até final do ano a gente deve instalar aí pelo menos mais 2 ali pelo planejamento, né? E aonde serão essas 2? O ponto, a única que já tem o ponto certo é mais uma no bairro São Pedro, né? Ali próximo onde tem a estação elevatória de água do Samai. E o outro ponto a gente ainda está definindo, que a gente mapeou alguns pontos, né? Então, para colocar, por exemplo, na 1º de Maio, Águas Claras, Zantão, Santa Luzia, aí vai ser escolhido pela questão de estrutura, né? Para a gente poder colocar. Né? Todas elas têm medição automática ou ainda vocês fazem medição na réguinha ainda? Todas têm medição automática, mas a gente ainda faz a medição na régua, né? Porque isso é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Se já tem a estação automática, por que tem alguém sempre aqui na régua, né? Que é justamente pra gente conseguir, porque sempre tem uma diferençazinha de sensor para régua, né? Uma porque o sensor por exemplo, do estado que está ali na ponte, ele tá pro lado de cima da ponte, porque se botasse pro lado de baixo, tem a corredeira ali, acaba interferindo muito na medição, né? E aí a régua tá numa seção e a estação tá alguns metros para cima, né? Numa outra, tá na mesma seção, mas alguns metros para cima, então sempre tem uma diferençazinha. E como o pessoal está acostumado a acompanhar pela régua, então sempre tem alguém ali para poder fazer essa aferição, né? Uma curiosidade, além de nesse número de estações telemétricas que você mencionou aí, além do nível do rio, também elas captam a quantidade de chuva e também passam, são diferenciadas essas, o que é de medição de rio. Sim. Mede o rio ou ela está numa situação só, tá numa estrutura só também para medir Algumas estão no tipo, ela é uma estação que a gente chama que é hidrológica, né? Mede chuva e nível de rio, então tem um pluviômetro e um fluviômetro isso, lá na estação. Pluviômetro, perdão, né? É isso que eu queria usar a palavra. Mede as 2 variáveis ali, né? E outras são apenas pluviométricas, então, por exemplo, por exemplo, hoje a gente tem na São Pedro, lá na SP56, ela é só pluviométrica, né? Então só mede chuva lá. E lá também a medição é automática. Automática. Então isso é automático. Vai pro sistema, vai pro sensor. Vai para um sistema. Todas as outras são estações automáticas. A gente ainda das 10 nossas, né? 6 são hidrológicas, então que medem chuva e nível de rio. E 4 são apenas pluviométricas, né? Então, daí são umas 10. A que está lá em Botuverá é uma estação hidrológica, né? Mede chuva e nível de rio, por exemplo. Mas vai dar para disponibilizar esses dados no site? Porque hoje o site não tem nenhum monitoramento funcionando. Não, a gente está... então, a expectativa, a gente teve reunião faz uns 15 dias, se não me falha a memória, que é justamente a questão de que o site ele não está puxando as estações. É um problema de firewall que estamos tentando resolver. E a ideia é que suba ainda esse mês a atualização, né? Esse mês, início do mês que vem, suba a atualização do site, aí já puxando as cotas, por exemplo, todas as cotas totais, né? Que foi, além da 18,96 m, por exemplo, e já também puxando as estações, as câmeras de volta, né? Então algumas coisas que não estão operando hoje no site. Antes do El Niño chegar, então vai estar funcionando. A expectativa é que sim. Tomara, né? Tomara. Não precisa mesmo. Não, eu falo isso porque ele é muito útil, porque você puxa aquele gráfico, você consegue ver para a pessoa que está acompanhando, para o veículo de informação, é extremamente útil, né? A população, no geral, hoje acompanha mais pelas redes sociais do que pelo site, né? Mas o monitoramento online ali é muito importante. Para aquela pessoa que ela está acostumada a fazer o monitoramento, que ela já tem tem uma estação aqui perto da minha casa, eu sei que com tanto de nível, com tanto de chuva, começa a ter problema, né? Então acaba acompanhando aí pelo site. Minha curiosidade, o custo para implementação de mais estações e manutenção
esse aspecto tecnológico, ele é muito alto, Kujic. Depende, inclusive para fazer isso que foi dito pelo Rodrigo agora. Depende para fazer para o site também conseguir mandar essas informações ou passar essas informações. Hoje a gente tem uma gama enorme, né, de estações no mercado. Eu comentei ali e depois esqueci de comentar, né? A gente tem algumas estações, por exemplo, do CEMADEM, que é do governo federal, né? Tem algumas na cidade, hoje tem 3 só que estão operando. Nós temos as estações que são em parceria com a educação, que tem 30 e poucas que estão operando, né? São 40 estações, né? Algumas não estão o tempo inteiro lá, não estão instaladas, né? São usadas mais para questão didática, né? Então, por exemplo, essa estação que a gente tem em parceria com a educação, hoje o custo total dela de operação deve estar girando em torno dos R$10 mil, né? Uma estação considerada de baixo custo. A estação... Todas, né? Todos, não, só cada uma. Cada uma. E essa é uma de baixo custo, né? Então, a estação hoje que o Estado utiliza, claro que tem uma questão de robustez, transmissão que é diferente, né? Está girando em torno aí de uns R$120 mil. Aquela do cemitério, qual é a função dela? Aquela do cemitério, ela é uma estação meteorológica, né? Ela mede chuva, pressão atmosférica, temperatura, vento, direção do vento, umidade relativa do ar. Eu acho que se não me engano, são só essas as variáveis que ela mede. Então, ela mede outras variáveis. Ali, evidentemente, não tem nível de rio, né, para medir, né? E essa estação também que é um pouco mais cara, né? Quanto mais sensor embarcado, mais cara. Do Estado. Hoje, essa em parceria com o SAMAI, se a gente for botar a estação inteira, ela vai custar em torno dos R$80 mil. Cada estação. Eu quero voltar aí na questão da previsão catastrófica, né? Que você não foi esse termo que você utilizou, né? Mas e nem vamos escutar utilizando, gente. Mas você usou que houve talvez um certo exagero. E de que forma que essas previsões, Kujic, mesmo que elas venham de profissionais aí com conhecimento, elas mais ajudam ou atrapalham? Porque há quem diga que pecar pelo exagero da prevenção. Pode ser que não aconteça, ainda bem. Mas, se acontecer, todo mundo foi avisado. Gente, enquanto órgão público, né, Defesa Civil, a gente toda informação ela tem que ser dada com muita responsabilidade, né? Então, quando a gente passa a questão, eu até estava comentando com o Anderson Antunes ali fora, a questão, essa previsão ela é para o sul do Brasil, então, provavelmente, vão acertar em algum lugar, né? Agora, onde que é esse lugar? A gente não sabe ainda, né? Ninguém sabe. Então, por isso que tem que cuidar um pouco com essa informação, a forma como ela é dada, essa informação, justamente para não criar esse caos ou essa questão do exagero. Porque vamos pensar no seguinte, aquela pessoa... aqui em Brusque a gente tem, claro, uma população que já é um pouco mais resiliente na questão dos eventos adversos, né, por todo o histórico que a gente tem na cidade, mas vamos pensar na pessoa que ela teve a residência acometida por um deslizamento e perdeu um familiar, por exemplo, e por qualquer motivo ela não conseguiu sair lá do local que ela morava, continuou morando lá naquele local ou nas proximidades, ou mesmo que foi morar tem algum barranco perto. Quando chega essa informação, o que vai passar para essa pessoa? Que tudo está acontecendo de novo. E o evento não chegou ainda, né? Então, por isso as medidas têm que ser tomadas, mas essa informação ela tem que ter um certo cuidado no repassar essa informação, justamente porque vamos pegar o El Niño. O El Niño vai ter chuva acima da média aqui para Brusque. Então, tem alguns modelos aí indicando até 30% acima da média da média histórica. E 30% acima da média no mês de junho vão ser em torno de 140 milímetros de chuva. E dia 1º de abril a gente teve 140 milímetros de chuva em um dia. Né? E praticamente não tivemos nenhum evento. Então 140 milímetros de chuva distribuído no mês inteiro, provavelmente vão passar sem acontecer nada. 140 milímetros de chuva ali acumulados em 6 horas, a gente vai ter um grande evento. Vai ter um evento. Né? Então, depende de como essa chuva vai acontecer. Né? Então, por isso a questão da preparação, ela não pode acontecer só com o El Niño, né? Então, a Defesa Civil, ela vem numa crescente ali
de investimentos, não apenas na questão de equipamento, mas investimentos humanos, de materiais, evidentemente, né? Justamente para esses períodos. Então, hoje, por exemplo, nossa equipe, hoje a gente tem 2 engenheiros civis na equipe, temos um engenheiro florestal, temos um assistente social na equipe, né? Temos, hoje, a equipe da Defesa Civil de Brusque, estamos em 19 pessoas no nosso quadro. Então, é uma das defesas civis mais estruturadas de Santa Catarina, tanto que até eu vim aqui nos microfones da Rádio Cidade um tempo atrás falar, né, que a gente ficou em primeiro lá no índice do ICM, né, que é o Índice de Capacidade Municipal de Gestão de Risco de Desastres. Hoje tem outras cidades no estado que também alcançaram a pontuação máxima, mas nós fomos a primeira cidade a alcançar. Então, né, um reflexo de que isso vem acontecendo, né? Claro que reflete não só a Defesa Civil, né, são outros órgãos que também compõem, né, que acaba auxiliando, né? Ô, Kujic, a Defesa Civil de Itajaí, ela contratou um estudo para fazer dragagem no rio Itajaí-Mirim, do lado deles lá, né? Sim. Está quase 200 mil reais para fazer o estudo. O estudo, né? Um estudo para fazer dragagem do rio lá, inclusive mostrou alguns trechos lá do trecho velho do Itajaí-Mirim que precisa fazer dragagem, se preparando para capacidades. Minha pergunta é a seguinte: você acha que é necessário, é preciso fazer dragagem no Itajaí-Mirim aqui em Brusque? Tem algum ponto que, por exemplo, possa ter assoreado mais e que tenha diminuído a capacidade que necessariamente... Então, isso é um assunto recorrente, né? Porque tem muita gente que, por conta da beira-rio, né? Então, acaba passando do lado do rio e, eu conheço aqui há muito tempo, né? Então, o próprio Tribunal de Contas do Estado andou fazendo uma recomendação para cuidar com as questões de dragagem nos rios maiores, né? Por quê? Porque tem que ter justamente um estudo que demande, aqui é um ponto crítico quando tu precisa de uma dragagem. No Ribeirão, o efeito ele é muito imediato e visível, porque você vai lá, desassoreia ele, você baixa realmente o nível da água, né? Agora, no Itajaí-Mirim, a gente tem alguns pontos críticos, que a gente sabe que tem, né? Mas são pontos onde a gente já sabe que tem, por exemplo, tem laje de pedra, tem um acúmulo maior de detrito. Então, por exemplo, embaixo da ponte Serra, a gente tem ali uma corredeira. Onde tem essa corredeira, geralmente tem um ponto maior de assoreamento, né? Que nem todos os pontos é possível realmente fazer essa retirada. Até eu vim aqui foi também no microfone, num dia que estava aqui na Rádio Cidade, falando dessa questão. Porque a gente gastou milhões em fazer obras de estabilização da margem, né? Então, tem que cuidar com o desassoreamento para a gente não acabar derrubando as obras que foram feitas na margem, né? Então, tem sim alguns pontos. A gente até fez uma solicitação para o Estado. A gente acabou fazendo a documentação no final do ano e caminhamos no início do ano para o Estado, mas por conta do ano eleitoral, né, não ia ter tempo de fazer a licitação, fazer projeto, porque tem que fazer projeto, licitar, e tem que fazer o primeiro, por conta do ano eleitoral, né, tem que fazer o primeiro pagamento do convênio, tem que acontecer até dia 3 de julho, não ia ter tempo hábil para isso, né? Então, o prefeito até teve uma reunião com o secretário de Estado na época, né, que era o Mário, e eu falei, não, vamos dar uma segurada, vamos fazer para pós-período eleitoral, que é para desassorear em alguns trechos que a gente sabe que tem um pouco mais de... Tem alguns pontos em que seria possível, né, fazer. Seria aqui na região central? Tem alguns na região central, tem alguns na Santa Terezinha e tem alguns até na Cristalina, por exemplo, né? A gente tem também questões de outorga, né, porque todo o trecho do rio Itajaí-Mirim, né, no trecho urbano, ele é demarcado, né, para quem tem a outorga para fazer mineração, né? Então tem questão também chamado chupão, gente. Isso, chupão de areia, né? Mas é uma licença, né, para fazer mineração. Então aquela empresa que ela detém o direito. Então a prefeitura não pode simplesmente ir lá, vou dragar aqui o rio, né? Tem toda uma questão legal ali que tem que ser observada para poder fazer. Quantas empresas hoje exploram esse serviço aqui em Brusque? Que tem é a prefeitura que oferece ou o outro órgão do estado aí? A outorga em si, ela é federal, né? Certo. Então, mas tem uma parte do licenciamento que é municipal, que daí acontece com a Fundação do Meio Ambiente. Se eu não me engano, são 3 ou 4 empresas que tem em Brusque licenciadas. Quais são os pontos? O Rio Itajaí-Mirim no trecho urbano inteiro. Não importa, pode explorar. Não, aí eles têm lotes, né? No caso, né? Tipo... A empresa A tem um lote aqui, a empresa B... Exatamente. Uhum. E não necessariamente seja ali perto da empresa, né? Então, a empresa A pode ter um lote, por exemplo,
Tem um lote com um pedaço lá em Dom Joaquim, um pedaço, por exemplo, lá no Limoeiro, um pedaço aqui no centro. Então, depende, são vários trechos que... Uma outra curiosidade que eu tenho é o seguinte, tudo bem, a gente, principalmente quem vai para Dom Joaquim, você vê esse tipo de empresa explorando Sim. A retirada de areia, né? Sim. Mas existe um estudo porque eu ouvi aqui de secretários de obras do município ao longo da minha carreira de jornalista, que falam sempre nessa coisa de fazer esse tipo de trabalho que está sendo feito em Itajaí, por conta também do margeamento do rio, para que ele não desça. Exatamente. Eu tenho demanda de um estudo para justamente ter esses cuidados, porque às vezes uma ação... Da base, né? Exato. Né? Tu vai fazer uma ação de desassoreamento, vamos dizer assim, vou aprofundar aqui o Itajaí, vou tirar 1 metro. Dificilmente vai tirar 1 metro de assoreamento em qualquer trecho do rio Itajaí, mas um outro trecho, né? Mas vamos aprofundar aqui 1 metro. Dependendo de como está a situação das margens, né? Você tirar 1 metro ali, você acaba desestabilizando a margem do rio. E aí vai assorear até mais do que estava, né? Certo. E qual é o estudo que faz, então, para liberar eu não estou aqui sendo contra a empresa nenhuma, mas qual é o estudo que se faz? Porque se eles estão tirando areia, isso em algum momento pode alcançar a base das margens. E aí? Então, isso depende a Fundema vai saber falar melhor que eu, né? Mas a questão é de que tem um estudo que é feito, por exemplo, batimetria, né? Ao longo daquele trecho, antes de conceder a licença. Então, o que vai causar, né? Onde é que vai tirar? Aí tem uma distância mínima das margens que tem que ser mantida, né? Justamente para não ter essa questão de desestabilizar a margem. Tem uma distância mínima que tem que manter de ponte, por exemplo, né? Não pode chegar tão perto da ponte, justamente porque tem lá os pilares da ponte, né? Para não acabar desestabilizando. Então tem um regramento ali que é específico para esse tipo de atividade, né? Os pontos, porque a gente fala em assoreamento do rio, o rio, eu imagino, como diria o nosso Juarez Almonde, né? Que se você colocar aí o rio quando os colonizadores chegaram em Brusque, você vê esse rio aí, eles vão se assustar, né? Se você olhar de cima, né? Era uma serpente. Mas era uma dinâmica completamente diferente, né? Lógico, diferente. Mas não teria o chamado canal retificado em Itajaí, exatamente. né? Exatamente. Que faz tudo puxado uma reta só. Uma curiosidade que eu tenho, como o rio já foi navegável, até no início do século aí, o pessoal trazia. A gente escuta aí as histórias de que... A gente tinha um porto onde é a ponte estaiada. Exatamente. Então... O pessoal descia e subia o rio navegável. Não eram canoas pequenas, eram para trazer mercadoria. Sim, é para trazer insumo para as fábricas que a gente tinha na cidade. Pois é, então a pergunta que eu quero fazer para ti aí, né? Como é que está hoje essa profundidade do rio Itajaí-Mirim? Assim, como é que vocês fazem esse levantamento? Porque quanto mais profundo o rio, mais água ele vai conseguir receber. Quanto menos profundo, obviamente que ele vai subir, enfim, a capacidade Então, isso depende de pontos, né? Pontos, né? E o quanto que ele depende, na verdade, da altura da calha, né? Que a gente tem que tratar, né? Então, hoje a gente tem pontos no Itajaí-Mirim aí com 1 metro e pouquinho de profundidade, 1,20 m, 1,30 m. E temos pontos a batimetria do Defesa Civil, né? Então, com 5,30 metros, 5,70 metros, a gente fez lá na ponte lá próximo da Unifeb, né? Na ponte Libério Benvenuti. Quando você fala em 5,30 metros, mas é uma área de quantos metros quadrados? Vamos lá. É um poço? Alguns poços que tem ao longo Não é exatamente um ponto assim que você vai navegar por 20 metros e a profundidade é aquela, não é? Não é isso? Tem trechos que até são mais longos, né? Então, por exemplo, assim, ali perto da ponte da Unifeb tem um trecho mais longo ali que beira 5,70 metros foi ali na seção, né? Mas ali com 4 metros e pouco ali perto, ali quase no geral ali é 4 metros e pouco, né? Tem pontos que provavelmente é até mais fundo que isso, né? Então, eu lembro que teve alguns anos atrás que teve um bombeiro que mergulhou com um profundímetro ali próximo da curva do bombeiro de 9 metros. No profundímetro, né? Claro que o profundímetro é média pressão, né? Mas que deu 9 metros de profundidade. Então, isso depende, são trechos, né, que são mais fundos e, evidentemente, esses poços, eles ajudam a acumular areia, né? Por isso que a gente não tem, por exemplo, se a gente for pegar, a gente tem um assoreamento extremamente visível no rio Itajaí-Mirim, né? A gente quase não tem, porque a gente tem esses poços que vão
acumulando areia, né? E tem as empresas que vão retirando essa areia também, né? Vão gerando esses poços, né? Então, tem trecho que é 5 metros e pouco, tem trecho que é pouco menos. Só ao longo do rio Itajamirim é natural que o rio tenha esses pontos, né? E às vezes na mesma seção, né? Pega o rio de uma margem para outra, né? Então vamos fazer ali uma seção, né? E que, por exemplo, próximo da margem tem 1 metro, aí você mede tipo 3 metros pro lado, tem 4 metros de profundidade, e no meio do rio às vezes tem 2 metros, né? Então o leito ele não é regular, né? Então ele acaba tendo na mesma seção tem várias profundidades, né? Perfeito. Saindo da parte do rio, eu quero falar um pouco sobre a questão de encostas. Claro, tem essa chuva aí que você falou tempo atrás, mas hoje estamos numa época de tempo seco, mas hoje tem alguma área, alguma região de encosta, alguma região alta, né? Enfim, região de morro, que preocupa a Defesa Civil de Brusque? Nós temos algumas, dentro daquela setorização de risco, né? Dos 199 setores de risco, 165 setores são para questão de deslizamento, né? Que são questão da encosta. Dentro dessas 165, nós temos umas 10 ou 15 que a gente tem um monitoramento um pouco mais intenso, que são pontos onde a gente já teve movimentações maiores, né? Então, onde a gente acaba tendo uma frequência maior de monitoramento, assim, né? Então, algumas, mas tem uma região então, eu ia chegar bem nesse ponto, Rodrigo. Tem bairros, não tem tipo um bairro específico, né? Então a gente tem, por exemplo, temos uma região na Bateias, temos uma região na São Pedro, tem uma na Limeira, tem uma na 1º de Maio, tem 2 na Santa Luzia, uma no Zantão, que são assim os que a gente acaba tendo um monitoramento assim, um pouquinho maior, assim, né? Mas se a gente for pegar além da setorização de risco, né, a gente tem várias encostas que demandam uma certa atenção, né? Claro que onde tem uma encosta que movimenta de vez em quando, mas não tem uma ocupação tão grande ali próximo dela, né? Então o monitoramento às vezes não é tão intenso quanto numa área que a gente tem mais ocupação, né? Estou satisfeito, Dilei, da minha parte aí de perguntas aí. Satisfeito? Satisfeitíssimo. E você? Eu tenho só mais uma pergunta sobre essa questão. A minha dúvida era saber a opinião do Kujic sobre aquela pergunta lá. E é uma opinião técnica, qual pergunta? Né? A pergunta sobre o que ele pensa das previsões catastróficas aí, né? Quanto isso atrapalha ou interfere, né? Mas eu acho que assim, atrapalha, porque assim, aí eu vou fazer um comentário sobre isso. O meteorologista, ele tem a clara função de dizer que o tal do Super El Ninho. Eu acho que houve um pouco de exagero, por exemplo, até o prefeito gravou... Mas ele interpreta? O quê? Ele interpreta os modelos? Interpreta os modelos. Esse é o detalhe. Mas, por exemplo... Você pode interpretar de maneira a amenizar a situação, ou você pode somar ali realmente uma situação que você alerta as pessoas para algo que não tem certeza. É que a gente tem uma questão que é o seguinte, né? Primeiro que ele não é um modelo, né? São vários modelos, né? Exato. E aí o meteorologista ele vai pegar aqueles vários modelos que tem e vai dar. Normalmente eu uso esses modelos aqui que para o meu serviço ou para minha área que eu monitoro me dão uma melhor assertividade, né? E aí você tem modelos que são mais pessimistas, modelos mais otimistas, né? E aí ele vai fazer um compêndio daquilo ali para poder divulgar para a população. Então, às vezes você pega, eu estou trabalhando com modelos que são mais pessimistas, evidentemente a minha análise vai ser mais pessimista, né? Agora, desculpa interromper, essa questão de desassoreamento, tem como desassorear mais ainda o rio Itajaí-Mirim? Porque eu já vi cidades aí onde que adotaram modelos, por exemplo, muitos têm foco nos mananciais menores, né? Tipo rios e tal, mas tem lugares que procuram fazer uma limpeza mais profunda, inclusive, como é que se fala? Eu vi de uma pessoa afundar mais o rio para que a água tenha mais vazão. Do rio Itajaí-Mirim. Foi feito no centro de Brusque na década de 60, né? Mas eu vou dar, por exemplo, um exemplo para vocês, que a própria Defesa Civil trabalhou. Lá na Cristalina, teve aquele local onde cedeu a rua lá atrás da Cristalina. Mas por quê? Porque assoreou do outro lado que se criou uma espécie de uma praia
ali que foi por causa disso, porque assoreou tanto que desviou o rio literalmente desviou e acabou batendo naquela encosta ali e acabou comendo. O que é um processo natural do rio, né, gente? O rio ele é extremamente Mas não dinâmico, caberia, né? ali fazer uma interferência para fazer voltar ao curso normal, para não bater naquela... O problema é que na outra margem é Guabiruba, né? Era um outro município já. Não, mas tô falando, mas é uma ação, mas essa é uma ação coordenada, certo? Sim. Né, mas é ali até foi estudado, foi feita até uma proteção ali na margem emergencial, né? Tem um projeto ali para fazer uma recuperação realmente em definitivo daquele trecho. Mas isso é uma dinâmica natural do rio, né, gente? Então, se a gente pega o leito antigo do rio, pega lá e bota em cima do que onde passa o rio hoje, né? Mesmo nos pontos onde não teve retificação, a gente vê que o rio não passa mais no mesmo lugar. Mudou. Né? Sim, né? Porque é natural do rio acontecer, né? O rio ele já passou mais para cá, mais para lá, porque justamente por causa disso que a intervenção humana e não só, até pelo mesmo clima. natural também, né? Assim. Então, cada vez que o rio enche, depositou um pouquinho mais material nessa margem. Vai acontecer que o Rodrigo botou. Vai direcionar um pouquinho mais para outra. Né? Daqui a pouco enche de volta, né? Acaba tendo um solapamento daquela margem, volta a direcionar para o ponto que estava, até avança para o outro lado. Né? Então, isso é uma dinâmica natural do rio. Né? Não só do Itagemirim, como dos ribeirões menores, né? Muito bem. Rodrigo, você tinha uma última colocação aí que... Não, minha última colocação é sobre o seguinte, eu queria só voltar a pontear sobre essa questão das encostas, né? Você falou que tem algumas encostas na cidade que vocês têm um monitoramento um pouco mais intenso. O que me veio um questionamento que eu vou trazer, eu tô com umas memórias. Nesse caso, dessas encostas que você acha que tem um monitoramento mais intenso, são encostas hoje que são habitadas, por exemplo, que tem casas, residências, e esses donos de residências, eles estão sendo informados e acompanhados sobre isso, porque se são encostas, você tem um monitoramento um pouco mais delicado, é de se imaginar também que a população também tem que esteja preparada sobre isso. Então, eu ia deixar pro fechamento, né? Então a gente fez a notificação de todas as residências que estão em setor de risco, independente se ela tinha um monitoramento mais alto ou mais baixo, certo. Né? Porque a gente a gente tem uma atenção maior, porque aqui já teve mais problema, mas pode acontecer numa outra encosta, que é um setor de risco, onde a gente teve problemas menores e daqui a pouco pode ter um problema maior. Então, quando fez a notificação, a gente fez a notificação de todos os setores de risco. Até esse ano a gente deve retomar para fazer de volta, porque a gente sabe que tem uma rotatividade nessas residências, né? Em parte delas, pelo menos, né? Então, a gente vai refazer de volta, provavelmente para metade do ano, mas no final do ano a gente deve retomar essa notificação, que é uma informação de que ali é um setor de risco e algumas medidas que devem ser tomadas, né? Para ajudar a amenizar o risco daquela região. Junto a isso, nós colocamos lá no PMRR, né, se puxar lá pela memória, o refinamento da setorização de risco. Nós estamos iniciando, a gente iniciou o primeiro setor faz uns 10 dias a fazer, que é justamente que quando veio o governo federal para fazer a setorização de risco, eles vieram colocar, aqui é um setor de risco por causa disso, daquilo, tem que tomar tais medidas. Mas essas medidas elas não estão descritas, né? O que faz em cada parte desse setor. Então a gente está fazendo esse refinamento justamente para quê? De repente, nessa parte do setor seria interessante ter uma drenagem, nessa aqui um retaluramento, aqui, por exemplo, um solo grampeado, né? O tipo de obra que vai ter ali dentro. Não quer dizer que a obra vai sair já, né? A gente vai fazer um estudo, são obras que custam caro, né? E justamente para a gente poder, ao longo do tempo, poder fazer obras que vão reduzir o risco naquela área. Em paralelo a isso, a gente tem, por exemplo, o que a gente conseguiu com o recurso do PAC, 8 áreas onde a gente estamos finalizando o projeto. Na verdade já tinha um projeto, né? Estamos atualizando os projetos, que é para tentar, com recurso aparentemente já um pouco mais garantido, para poder executar em 8 áreas da cidade, né? Que são áreas que vêm lá de trás, né? Que já tiveram um problema, né? São áreas que já estavam mapeadas e já tinham um pré-projeto. Né? A ideia é a gente trazer essas propostas para todos os setores. Né? Uma outra pergunta, rapidinho. Aquele piscinão que foi construído no Poço Fundo ali, né? Que a Secretaria de Obras abriu ali, né? Para dar um pouco mais de alívio para o Ribeirão ali da 1º de maio. Já deu algum resultado? A gente já teve alguns eventos de chuva onde a gente viu ele atuando, né? Então, chegava lá e tinha mais água acumulada lá e não chegou, por exemplo, a extravasar a 1º de maio ali próximo da primeira Renault, indo sentido Santa Luzia ali, né? Então, a princípio sim, já teve algum retorno.
tem outras ações a serem feitas, evidentemente, né? E tem que a obra de macrodrenagem estar pronta para a gente poder dizer que poder ter uma resposta efetivamente melhor, né? Então, mas assim, ó, qualquer ação que se faça, ela vai ter um reflexo, ou benéfico, ou um benefício, ou um malefício, digamos, para a situação, né? Então, por mais que às vezes pode parecer pequeno, né? Mas a ação, ela acaba tendo algum efeito no rio, né? Um outro, por exemplo, agora, né, tem a expectativa de sair, por exemplo, a bacia de contenção da Limeira também, né? Que é semelhante a essa da 1º de maio, né? Lá na parte lá das cabeceiras do rio Limeira, justamente para reter um pouco mais de volume de água lá também, né? Então... E aquela do Stephen, aquela perto do América, não tem mais projeto para aqui? Tem os planos, né? Mas aí ali tem... Perto do América, ali, né? É isso, região, ali né? próximo do Campo do América, mas ali tem uma intervenção um pouco maior, né? E a ideia ali é fazer uma praça, né? Alagável, né? Então tem que rebaixar terreno, tem alguma intervenção ali um pouco maior, né? Do que... Ali é da prefeitura? É um terreno da prefeitura. Tá Então... bom. Esperar para ver. São várias ações dessas que vão, né, ao longo do tempo, surtir o efeito. A gente tem que entender que a cidade que a gente está na cidade tem 160 anos, né? E muitas ações que estão sendo feitas agora são problemas que a gente tem, são históricos, né? Então, estamos na Rádio Cidade, né? Vamos falar da 1º de maio, né, gente? Quem aqui que nunca viu? A gente está acostumado com a 1º de maio, desde que eu me conheço por gente, a 1º de maio sempre alagou, né? Então, é uma situação, são vários pontos críticos que a gente tem na cidade, que não são obras, não são ações simples que vão resolver o problema, né? Então, é o somatório de várias ações que vão acabar amenizando, né? Muito bem, agradeço aqui ao coordenador da Defesa Civil de Brusque, o Edevilson Kujic. O Kujic, muito obrigado, uma ótima terça-feira aí para você. Obrigado pela oportunidade, mandar um abraço para toda a equipe lá da Defesa Civil, né, que trabalha arduamente. Eu esqueci de falar só num ponto, né, Dilei? Então, tem várias ações que, por exemplo, que a gente pode fazer em casa, né? Que acaba ajudando, né? Então, sabe que tem um período agora com uma possibilidade maior de chuva, né? Chuva acima da média. Então, né, limpeza de calha, verificar como é que está a condição do telhado, drenagem que tem na casa, né? Brusque tem em torno, um pouco mais de 45 mil bocas de lobo, né? Gente, dá uma verificada, pelo menos, como é que tá a boca de lobo lá na frente da sua rua, né? Faz um comunicado por obras, ou se tiver disponibilidade, né? Faz, às vezes, ali a limpeza, porque uma ação que faz, gente, né? Falei, né? Várias ações pequenininhas, né? Acaba tendo um efeito positivo lá na frente. Somam. E aí, tem toda a questão de investimento, já falei, né? Temos agora a aquisição conseguimos com emenda parlamentar 2 veículos, temos agora um plano de trabalho com o Estado, que vem mais um veículo, mais drone, computadores, que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, né? Justamente para melhorar a ação da Defesa Civil nesses períodos que é mais exigido, né? A Defesa Civil adquiriu um 4x4 agora, recentemente, né? Sim, nós temos um S10 4x4, temos um Jimny agora que também é 4x4, e agora tem mais um veículo 4x4 desse convênio aí com o Estado, que aí a gente não tem ainda qual veículo, que depende do convênio ser firmado, né? Certo. Obrigado, Kujic, um abraço.